Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Brasília VIP Sertanejo. Programa Conectado ao Poder. Um pingo de tudo. Programa Panela do Michel. A Dama e o Repórter. Papo Firme é Federal. Programa Vamos Nessa. Mulheres Reais. Acontece Brasília. Programa Mundo Eu. Programa 3 Pontos. Programa Com a Palavra. Programa Falando Nisso. Você está ouvindo Light Hit. Programa Blitz Digital. Na Rota do Rock. Energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas pra Palmas ele. aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Para o Vanderlei Luxemburgo, o programa 3 Pontos é... Eu gosto dele. Acho que ele consegue ver jogo e consegue passar para quem está em casa o que está acontecendo dentro do jogo. Para mim é melhor. Para o Joel Santana... É uma coisa alegre, mas acima de tudo uma coisa muito bem feita profissionalmente falando. Já para o Muricy Ramalho... Muita gente boa, cara. Então não é assim que tá tudo ruim, não. Não tá tudo ruim, não. Tem gente boa ainda aqui. E para você, o programa 3 Pontos é a melhor atração do seu domingo à noite. Programa 3 Pontos, porque o que realmente importa são os 3 pontos. Irreverência, bom humor e, claro, muito futebol. Programa 3 Pontos, todo domingo às 9 da noite, aqui na Rádio Federal. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Olá, eu sou Michel Platini. E eu sou a Tatiana Elizabeth. Eu sou o Fernando Guimarães. E temos um encontro marcado com você. Muita música, cultura, entretenimento, Informação e um gostoso bate-papo. Programa Panela do Michel. Todos os sábados às 17 horas. Aqui na Rádio Federal. Do jeito que você curte. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Sua empresa é como Saci Pererê? Dizem que existe, mas ninguém nunca consegue encontrar em Águas Claras? Apresente-se ao seu cliente no jornal e portal Aqui Tem Águas Claras, com tiragem impressa de 10.000 exemplares e tiragem digital com 50.000 para e-mails de Águas Claras e do DF. Somos o cartão de visita da sua empresa na cidade. Anuncie 8639-6269. Ei! Eu estou na área, hein? Todas as quartas, às 14 horas, eu, Mr. Pingo, trago pra você o programa Um Pingo de Tudo. Isso mesmo, Um Pingo de Tudo. Arte e cultura cristã de qualidade, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Todas as quartas, às 14 horas, Um Pingo de Tudo. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Diretamente do Porta dos Fundos, o incrível Fábio Porchat, dia 30 de abril, quinta-feira, no Centro de Convenções. Venha se divertir com o maior sucesso de humor da atualidade. Fábio Porchat com seu show de humor fora do normal. Única apresentação. Garanta já o seu ingresso na Beline, 113 e 114 Sul, ingresso.com e na Central de Ingressos. Fábio Porchat, dia 30 de abril, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Venha ver e ouvir o que ele não pode fazer no Porta dos Fundos. Informações 30 34 65 60. Promoção Rádio Federal. Aô, galera do chapéu! Eu sou Eveline Ogawa e quero convidá-los para estarem conectados todas as quartas, das 17 às 19 horas, no programa Brasília VIP Sertanejo, aqui na Rádio Federal.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie. Ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. Programa Blitz Digital. Seu link direto com a segurança pública. Bom dia, meus amigos. Ao vivo entrando no ar o programa Blitz Digital no rádio. Eu sou Olavo Mendonça. E eu sou o Aguiar. Estamos entrando no ar aí ao vivo pela Rádio Federal, dando um bom dia a todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos aí que estão nos acompanhando desde o começo dessa aventura, tanto do site Blitz Digital, que estamos aí há 2 anos no ar, com mais de 1 milhão de acessos, graças a Deus, e nos acompanhando nessa aventura agora nas ondas da Rádio Federal, uma rádio parceira que acreditou no Blitz Digital também, e dando bom dia para o nosso convidado, nosso amigo o Capitão Senna. Bom dia, Senna! Bom dia, colega Olavo, bom dia, Guiar, bom dia a todos os ouvintes. Seja muito bem-vindo. O Capitão Senna é nosso grande convidado aqui no programa, é um colunista, né, do Blitz Digital, é um parceiro, um amigo que acreditou, né, desde o começo no programa, né, no site Blitz Digital. E por ele ter acreditado, ele escreveu artigos absolutamente fantásticos, de grande repercussão. E agora nós estamos tendo o privilégio de recebê-lo aqui. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu amigo Senna. E agora nós vamos para o assunto da semana. Assunto da semana. Então o assunto da semana, essa semana infelizmente não é um assunto muito agradável, não é um assunto que a gente tem alegria de compartilhar, mas nós temos a obrigação de falar sobre isso. A corporação chora a morte do sargento Antônio Marcos de Araújo, que morreu tentando salvar a família das mãos de criminosos. Toda a corporação está de luto, nós queremos dar os pêsames à família do sargento, aos colegas, todos que trabalhavam com ele. Nós também estamos com o coração pesaroso nesse momento. Sempre que algum de nossos colegas tomba, é um momento de muita tristeza. E Olavo, comente um pouquinho sobre essa ocorrência e sobre esse fim trágico. No caso, essa semana, né, nós fomos surpreendidos aí com a perda de mais um colega da Polícia Militar, né? Infelizmente, ele estava chegando em casa junto com a esposa, acredito que com a cunhada, não sei se a filha estava junto, né? A gente ainda não conseguiu elucidar todas as informações. Só que o que aconteceu? No momento que ele estava chegando em casa, ele foi abordado, né, por vários marginais armados. Ele, para proteger a família, ele reagiu e infelizmente ele veio a ser baleado e a falecer no local. A esposa dele também foi baleada e ela teve que sofrer uma cirurgia, né, extensa, de grande gravidade. E eu acredito que até no momento, né, ela demorou a receber a notícia da morte do marido, devido até à gravidade do quadro dela e o medo do choque. Então não é uma tragédia humana em todas as suas dimensões, né? De uma pessoa perder a sua vida por violência, de uma morte violenta dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu abrigo, onde o ser humano precisa ter paz, onde ele precisa ter a sensação e ter a certeza da garantia da sua segurança física e da sua família. E mesmo ele estando armado, ele sofreu essa violência e perdeu a sua vida. Então foi uma grande tragédia que doeu fundo no coração dos policiais aqui do Distrito Federal e nos policiais do Brasil e também na comunidade brasileira, né, das pessoas do Brasil que não tem aí esse viés, essa besteira, né, esse papo furado que tanto alguns canais de comunicação e pessoas muito mau caráter, né, e mal intencionadas proclamam que a polícia é o problema, que os policiais todos são bandidos, todos são maus. Isso é de uma idiotice absoluta, né, uma bestialidade. Quem fala isso é um canalha absoluto. E nós temos agora vivendo num momento onde
mas mais de 500 policiais perdem a vida por ano, né? É uma tragédia, uma dificuldade muito grande para viver nesse país sendo policial. E o Blitz Digital publicou um artigo, né? Você pode acessar aí o www.blitzdigital.com.br. Tem um artigo que está na primeira página, chama O Luto Solitário de uma Corporação. Esse artigo foi publicado no Blitz, nós fizemos aí as imagens, né? Colocamos imagens, publicamos o artigo. Está assinado por Blitz Digital, porque o autor do artigo, que é um amigo nosso, preferiu não se identificar. Ele queria permanecer nessa situação por uma questão pessoal dele, mas ele permitiu, né? Nós três aqui, inclusive meu amigo Senna também o conhece, e nós fizemos ampla divulgação, que o Blitz Digital, além de publicar, né, ser um site assim, um site que não deve nada em termos de design, de tecnologia para qualquer site de comunicação, nós fazemos uma ampla divulgação. E aí até uns policiais nas comunidades aí questionaram que já tinham recebido esse texto por WhatsApp, comentando que o texto não era do Blitz e tudo, aí nós esclarecemos. Não, o texto ele foi enviado pelos WhatsApp, e nós conhecíamos o autor e o autor autorizou e determinou que fosse publicado, mas não quis se identificar. Isso aí, meu caro Senna, é fruto de uma grande violência que os policiais sofrem, né? De uma série de fatores. Eu queria que você desse uma palavra também sobre esse caso, um caso muito difícil. Realmente é um evento lamentável, triste, não apenas para a família, mas eu fico a imaginar a comunidade de Sobradinho, porque quando a população que enxerga na polícia militar a sua linha de defesa diante dos marginais, aí vê um policial militar tombar, então é uma dor para a família, principalmente, irreparável, mas os reflexos disso na sociedade também são os mais terríveis possíveis. Então imagina o clima de insegurança que isso traz a uma comunidade. Então a gente pede a Deus que cure realmente a família, que se acostume, consiga viver com essa dor. Assim, se acostumar acho que é até demais, mas pelo menos aprenda a conviver com essa dor e que a comunidade consiga também ter a sua sensação de segurança restaurada. O fato da maior parte desses marginais haverem sido presos, eu acho que já é um bom sinal, mostra a eficácia, uma resposta imediata da polícia. Com certeza, a Polícia Militar de imediato agiu. Parabéns ao Tenente Coronel David, comandante lá do Batalhão de Planaltina, o GETOP, o pessoal da inteligência da polícia que fez a prisão aí dos criminosos, dos assassinos. Só que, claro que são menores, né? Uma parte da quadrilha é menor e o menor está dizendo que foi ele, claro, e está assumindo o crime justamente por quê? Porque não vai acontecer nada com ele. Vai passar. Porque nós temos o Estatuto da Impunidade. Vai passar 2 meses lá na colônia de férias lá do CAG, que nem é CAG mais, agora deve ser centro da tia Teteca para dar bolinho de chocolate para vagabundo. Centro da creche dos menores abandonados de Brasília, que estão em situação de conflito com a lei. Agora, outro ponto que me chama a atenção aí, que logo que eu li o artigo lá no Blitz, isso me despertou a atenção, é a ausência no DF de um memorial para policiais que morrem. Com certeza. Em condição de serviço ou no próprio serviço, exatamente. Então, assim, o policial é um herói. Esse policial ele tombou defendendo a própria família. E, assim, é uma dor que atingiu a família, atingiu a polícia militar, ali a comunidade, os seus vizinhos, mas que, por conta de não termos um memorial no DF, com o passar do tempo isso vai ser esquecido. Que é uma dificuldade. Quando nós... na verdade, tem uma professora, que por um acaso é a minha mãe, professora de Direito, né, a professora Sandra, ela acompanha o nosso site, tudo, nos ajuda na parte até técnica, e ela questionou sobre essa questão, né, que nos Estados Unidos existe o body count, né, existem memoriais, existe toda uma parte de história de todos os policiais que dão a sua vida, né, não perde a vida porque ganha o céu, porque está lutando ali pela sociedade, por Deus e pela família, mas que dão a sua vida aqui na defesa do país. E aí a grande dificuldade nossa é justamente isso, não tem memória, né? Aí ela pediu para que nós fizéssemos esse levantamento e publicássemos no Blitz, e nós demoramos quase 1 ano para fazer esse levantamento. O primeiro site que divulgou uma estimativa, mas uma estimativa muito bem calculada, precisa, foi o Blitz Digital nos artigos nossos. Nós calculamos que era uma média de 500 policiais. Isso causou um frisson e logo em seguida veio o mapa da violência dizer que no ano passado morreram 490 policiais, né? Então foi uma margem de erro. Para não inteirar os 500. Para não dar também na vista de onde eles tiraram, né? Mas não tem problema.
O importante é isso, esse número tem que ser divulgado. Nós temos que falar em 20 anos, 10 mil policiais perderam a vida. Para cada pessoa ferida gravemente por violência, tem 3 sequelados. Cada morto, né? Para cada Isso, morto, para né, cada temos, morto tem em 3 média, 3 sequelados. Que é um cálculo internacional aceito, que é usado para guerra, inclusive. Então nós temos 10 mil policiais mortos em 20 anos e 30 mil inutilizados. É o efetivo da polícia do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul morto e o efetivo da polícia da Bahia sequelado. Agora, na questão do memorial, Brasília é uma cidade cheia de memorial. Tem memorial pra tudo, tem memorial do Índio, tem memorial do Memorial JK, que é muito, muito bonito. Você tem uma série de museus que ninguém vai. Você tem aquele Museu do Selo, Museu da Calota do Carro, Museu do... Já viu o Panteão da República? Já foi naquilo? Eu não, fazer o quê? Pois é, ninguém vai naquilo. É um prédio gigantesco que eles acenderam uma pira lá que tá queimando desde a época do Collor. Vai gastar não, 500. Eu acho legal porque tem um negócio do, né? Não pode, ecologia. Mas a pira tá queimando petróleo lá desde o Collor. Deve ter queimado uns 500 mil barril de petróleo lá. Não, agora, tá pra fazer um memorial para os policiais militares, para os militares do Brasil, os que heróis perdem, da FEB, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, perderam as suas vidas, defendendo a sociedade, não tem um projeto. Não, mas tem. Tem um projeto agora aí. Tem um projeto agora que vai construir um grande memorial para o ex-presidente João Goulart. O Django. Que tinha um bonequinho que Django. Ah, não, era Lango, né? É, Lambo. Bom, o nosso amigo, né, que causou aí aquele problema todo no Brasil, que desembocou inclusive numa revolução, uma contra-revolução cívico-militar, o camarada filiado ao Partido Comunista, né? E etc, né? Tava na China quando teve a contra-revolução. E aí vamos fazer um memorial. Agora, engraçado, né? O Distrito Federal tá com contenção de custo para tampar buraco, para comprar medicamento para as escolas, está faltando. Para pagar os professores. Medicamento para os hospitais, para pagar os professores. Para pagar material escolar, não tem nada. Os memorial. Tem um colega nosso, amigo, que estava no hospital de Sobradinho. Ele estava desesperado, o filho com uma crise de asma, quase morrendo, sem nada. Não tinha Berotec, né? Para fazer a nebulização. Agora, para gastar milhões construindo um monumento, um monumento imprestável, a uma pessoa que nunca contribuiu nada para o Brasil. Muito pelo contrário, colocou o Brasil numa situação crítica que levou a um rompimento institucional, né? Então era no mínimo um irresponsável. E aí para isso tem dinheiro. Muito, sobrando. Bom, só pra terminar aqui, ó, falando, o nosso amigo Senna falou sobre a insegurança que acontece na vizinhança ali do Sargento. O site do G1 publicou a declaração de um dos vizinhos do Sargento, o senhor Alessandro Reis. Estou falando porque tá aqui no site do G1. Aí eles colocam aqui, ó, o morador da rua em que o sargento foi morto disse estar assustado. E aí vem a frase do seu Alessandro. Todo mundo na rua ficou desesperado, o que não é normal, ou seja, era um lugar tranquilo. É uma situação delicada porque a gente não pode fazer nada. É o que você falou, a população se sente impotente. Se o policial militar, que estava armado, treinado, que tem o background da corporação, não conseguiu se proteger, e nem a família, nem a família quase morreu. O que é que o cidadão comum vai fazer? Não, ele tem que fazer o que o governo maravilhoso fala: não reaja. Não é? Nunca. Não compre arma e não reaja. Deixa o vagabundo fazer o que quiser com você. E se você reage, se ele fizer qualquer coisa com você, inclusive te matar, deve ser porque você reagiu. A culpa é da vítima. Bom, a gente não pode falar palavrão, então vamos deixar esse assunto para depois. Nós vamos agora entrar na nova sessão, a nossa sessão Blitz na Tecnologia. Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Blitz na Tecnologia. Bem, meus amigos, tem mais um artigo publicado no Blitz Digital. Lembrando aí, né, mandando um abraço a todos os nossos ouvintes aí que curtem a parte de tecnologia. Tem um artigo que nós publicamos no site, que também está tendo uma repercussão muito legal, graças a Deus, porque o assunto é muito interessante, o artigo se chama A Ajuda que Vem do Céu. É um artigo, né, que nós fizemos uma pesquisa sobre a parte de policiamento aéreo da Polícia Militar, que tanto influi hoje para a diminuição do tempo-resposta, para o salvamento, para a evacuação aeromédica, né, que é salvar as pessoas
acidentadas ou que tem algum problema grave. E também o apoio aéreo em ocorrências pesadas, né? Ultimamente era um serviço que a gente sempre valorizou muito, interna corporis, né? Dentro da polícia, mas que devido àquele seriado, né, do Discovery Channel, o Águias, né? Águias da cidade, assim, né? É um programa muito bacana, muito bacana. Então, graças a esse programa, que o Águias da Cidade, do Discovery Channel, que passa aí geralmente no domingo, né? Inclusive eu recomendo a todos assistir o programa 2 da temporada 2, o episódio 2 da temporada 2, que mostra uma série de situações interessantíssimas do policiamento aeromédico. E aí agora, eu queria que o Aguiar comentasse pra gente sobre essa situação, né? A importância do uso do helicóptero na aviação policial. Olha, aqueles que trabalham na rua, que já tiveram que perseguir criminosos, que se escondem no mato, que fogem de carro, com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, né, de fazer perseguição, acompanhamento e de fazer cerco, sabe da importância do helicóptero. Eu me lembro quando a gente estava na polícia, entrou na polícia lá pelos anos 2000, 2001, 2002, a gente só tinha um helicóptero e era uma dificuldade pra gente colocar ele no ar. Falta de combustível, de combustível, de dinheiro. Então, a gente estava numa ocorrência, cercava o cara num terreno baldio, terreno grande, a gente fala, agora é só chamar o helicóptero que a gente vai conseguir, pega o cara. E não conseguia, porque às vezes o helicóptero não podia subir. E hoje, quando a gente tem esse apoio mais fácil, que a gente tem várias aeronaves aqui no DF, o DF é uma referência. É referência no Brasil. É uma referência, né? Inclusive foi inaugurado um novo batalhão. Lá no Guará, muito bonito, bacana. Muito bem feito, um hangar maravilhoso. É um orgulho. Eu confesso pra vocês que é um orgulho ver aquele pátio cheio de aeronave. Nós temos até um avião, pra quem não sabe, a Polícia Militar do DF tem um avião que já foi usado, inclusive, numa ocorrência que saiu da imprensa, em que acharam um local onde se fazia extração ilegal de madeira, dragagem de rio, e só foi achado através do policiamento aéreo feito com a nossa aeronave de asa fixa. O custo do avião, da hora voada do avião de asa fixa é menor, é muito mais barato. Então ele é usado para fazer esse radiopatrulhamento aéreo na área rural, de grande extensão. Um abraço a todos os nossos amigos do Bavop, que aí tem muitos colegas ouvindo, né? Tem os nossos amigos da nossa turma que estão lá, né? O Fernando, o Vilner e todos os outros. O comandante. Né? O comandante, né? O Tenente Coronel Sérgio. Grande amigo nosso. Abraço, Coronel Sérgio. O senhor que sempre teve grande paciência conosco aí na época das off. A gente não esquece da paciência do senhor, é um grande amigo. Mandando um abraço pro senhor aí. Espero que o senhor tenha muito sucesso aí. Muito sucesso. Ele tinha falado pra mim que não ia pilotar mais. De repente eu vejo ele com um macacão de piloto. Ou ele virou Tom Cruise, ou ele está comandando o Bavop. Meu comandante, como é que o senhor tá? Não, eu tô comandando aqui. Que bom, coronel. Que bom que o senhor voltou a pilotar. Felicidades pro senhor, que tenho certeza que o Bavop está em boas mãos. Exatamente. O Coronel Sérgio é um grande administrador, um grande gestor. Ele que fez grandes projetos para a Polícia Militar, na época que estava na seção de projetos, construiu esses projetos grandes de edificações que nós temos. Eu queria que o Senna também comentasse, né, essa experiência. O Capitão Senna, para depois o Capitão Senna, ele tem uma experiência boa com apoio de aeronave, porque ele teve missão de paz. Exatamente. E as aeronaves lá eram fundamentais, não eram? Os grandes Yurchlin. Queria que você passasse a sua experiência para nós aí, para os nossos ouvintes. Sim, no Timor deslocamento, eu fiquei em Suai, que era um distrito. Timor-Leste é um país em conflito ali na Oceania, né? Exatamente, entre o finalzinho da Ásia, já colado na Austrália. Quase, pertinho, né? Quase, final da Ásia, olha só. Quase Oceania. Pertinho. E é um país, assim, geografia muito diferente da nossa. Então, pelo fato de ser um país montanhoso, é uma viagem de carro em tempo de chuva, que duraria, sei lá, 12 horas, a gente cobriria aquela área 45 minutos de helicóptero. E realmente eram naves russas. E o curioso é que é muito diferente daquilo que a gente vê aqui no Brasil, o helicóptero, tudo confortável e tal. Era helicóptero de transporte de tropa. E que pro russo significa gado. Com as inscrições em russo e com papel ofício colado por cima em inglês. Com a tradução. Pra gente poder entender os procedimentos de segurança que a gente poderia ter que cumprir. Por aí. E essa parte dos helicópteros, desse apoio, era só para transporte de tropa ou usava-se em operações também? Tá, no momento da missão em que eu me encontrava, já era o finalzinho, a ONU já estava indo embora, o país já estava estabilizado,
os helicópteros foram muito empregados nas eleições, por exemplo. Então, as urnas precisavam ser levadas para áreas muito remotas, então o helicóptero apoiou assim, de maneira bastante forte as eleições. Mas no dia a dia, se não fossem os helicópteros, a missão não aconteceria, por conta que é o caso aqui do da Brasil. geografia do país. No caso hoje, com esse trânsito infernal, por isso que esse programa lá de São Paulo é impressionante, porque o trânsito de São Paulo, para quem não conhece, convido a conhecer, né? Vai em São Paulo. É um prazer inenarrável. Inenarrável, principalmente quando estiver chovendo. Entre dentro de um carro, de um táxi, de um ônibus e tente chegar em algum lugar. O táxi não dá, meu, vai ter que descer. Bom, meu salário vai ter que ficar todo aqui, o taxímetro zera, tipo videogame, Atari, né? Chega 999, zera. Pois é, então você vai para São Paulo e veja o que é o trânsito de São Paulo. Aí, claro, a cidade de São Paulo é fantástica e tudo, nós gostamos muito de São Paulo, também. Mas a cidade de São Paulo tem esse problema de trânsito. Então, como tem uma... Mas ficou bem melhor quando eles colocaram a ciclovia, cara. Ciclovia resolveu o problema do trânsito de São Paulo. Dezenas de milhares de ninguéms, não tem ninguém... Ciclofaixa. Ciclofaixa. Porque ninguém vai construir uma via para passar bicicleta que gasta dinheiro. É mais fácil você gastar. É mais fácil gastar tinta. Gasta 2 baldes de tinta, pinta ali e bota de vermelho. De vermelho. E bota os pangaré para pedalar na chuva ali para chegar no trabalho, né? Eu imagino o cara saindo de Osasco. Não, Guarulhos, cara. Vem pedalando. E pedalando até o centro de São Paulo. E São Paulo é bom quando não é bom que se ele sobreviver, não, se ele não já pegar ganha chuva. O selo de Highlander. Só pode haver um. E só chega um mesmo, é por isso. Bom, de qualquer maneira, o trânsito de São Paulo é muito pesado, muito perigoso, infernal. E aí mostra essa atividade do Grupamento Aéreo de São Paulo, que é referência também no mundo, a PM de São Paulo. E lembrando que São Gente é um país, às vezes a gente não tem noção das coisas no Brasil, porque o nosso país é continental. São Paulo é maior do que a maioria dos países da Europa. São Paulo tem 47 milhões de pessoas. É um país, é uma máquina. 1/4 da população do Brasil mora em São Paulo. E dentro de São Paulo nós temos relevo de todo jeito, nós temos montanha, nós temos rio, nós temos Planalto. E o helicóptero se torna uma ferramenta fundamental. Aquele trânsito parado, nesse programa do episódio 2 da temporada 2, o helicóptero para salvar uma criança e uma mãe que estavam soterradas debaixo de um prédio de 3 andares, que desabou por conta de um botijão de gás que explodiu. O helicóptero pousou num pedaço de um posto de saúde que estava nivelado de grama. E depois eles saíram correndo, né, um enfermeiro, um sargento e um médico. E aí eles pegaram carona com um carro para poder chegar no local. Muito interessante. E quando eles entraram, o que o cidadão, né, que estava lá andando no carro, deu carona para eles, falou: parabéns para vocês. Vocês pousaram ali num lugar onde não entra nem patinete. E olha, para ajudar vocês aqui, vocês são os anjos que estão vindo salvar a gente aqui. E eles conseguiram resgatar o bebezinho, eu acho que era de 4 meses, que estava soterrado, e levar para o hospital, e deu tudo certo. Então, é um serviço fundamental, perigoso. Sim, nós temos amigos, os casos, né, em treinamento. Nós já tivemos um colega nosso, da oficial da Polícia Militar, que Deus o tenha, que faleceu num acidente de helicóptero. E nós temos, mas os helicópteros são seguros, né? O policiamento da Polícia Militar, os helicópteros da Polícia Militar do Brasil, são muito bem cuidados, muito bem pilotados, o índice de acidente é muito baixo, diferente de outras corporações que tem por aí. Mas o risco que nós temos é de sermos abatidos. Nós tivemos o caso do Rio de Janeiro, que foi um caso que foi notícia no mundo todo, onde uma aeronave da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi abatida a tiros de fuzil e caiu, né, tirando a vida aí de 2 tripulantes, numa ocorrência terrível. Então, para quem quiser saber mais, né, acesse o www.blitzdigital.com.br e dá uma olhadinha lá no artigo. Lá, Ajuda Vem do Céu. Ajuda Vem do Céu. Tem uma foto lá do nosso helicóptero também, do Fênix. E aí, dê uma olhada, tem vídeo de ocorrência. É um artigo multimídia, tem fotos e vídeos para você poder interagir. Bem, meus amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Um grande abraço. Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Acesse nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/Rádio Federal. Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública.
24 horas no ar com muita música pra você. Ei! Eu estou na área, hein? Todas as quartas, às 14 horas, eu, Mr. Pingo, trago pra você o programa Um Pingo de Tudo. Isso mesmo, Um Pingo de Tudo. Arte e cultura cristã de qualidade, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Todas as quartas, às 14 horas, Um Pingo de Tudo. O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br. Diretamente do Porta dos Fundos, o incrível Fábio Porchat, dia 30 de abril, quinta-feira, no Centro de Convenções. Venha se divertir com o maior sucesso de humor da atualidade. Fábio Porchat com seu show de humor fora do normal. Única apresentação. Garanta já o seu ingresso na Bellini, 113 e 114 Sul, ingresso.com e na Central de Ingressos. Fábio Porchat, dia 30 de abril, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Venha ver e ouvir o que ele não pode fazer no Porta dos Fundos. Informações 3034 6560. Promoção Rádio Federal. Mais de 300 metros quadrados de tela. Cine Drive-In. Cinema fora de série. Tendências e negócios. Sua empresa é como Saci Pererê? Dizem que existe, mas ninguém nunca consegue encontrar em Águas Claras? Apresente-se ao seu cliente no jornal e portal Aqui Tem Águas Claras, com tiragem impressa de 10 mil exemplares e tiragem digital com 50 mil para e-mails de Águas Claras e do DF. Somos o cartão de visita da sua empresa na cidade. Anuncie 8639-6269. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Mulheres Reais, todos os domingos de 17 às 19 horas. Diversão e informação num programa feito por mulheres, para mulheres e para os homens que desejam conhecer melhor o lado forte do sexo frágil. Programa Mulheres Reais, com Ana Paula Neves, Lu Conte e Kelly Couto. Aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio é Federal. Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Blitz na entrevista. Bem, meus amigos, estamos de volta agora no Blitz na entrevista. E agora, eu vou aproveitar então, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Já tem várias pessoas aqui comentando e tudo, mandando mensagem. Então, mandando um abraço para todos que estão nos ouvindo. E o Aguiar também queria fazer um comentário antes da gente... Eu queria, antes de começar a entrevista, ontem, o senador Hélio José, que é o senador aqui do DF, fez um pronunciamento na tribuna do Senado sobre todos os casos de violência que aconteceram aqui nas escolas. Fez uma referência ao nosso sargento que foi morto. E eu acho isso muito importante porque eu não me lembro de outro senador fazendo uma referência a policiais mortos, aos casos de violência no DF, como tem ocorrido. Sim, existe um tabu ali naquela casa legislativa. Que ninguém pode falar bem de polícia, né? Não, nem não defender. pode falar, não pode defender. E também tem que fingir que tá tudo lindo, né? Tem 60 mil homicídios por ano, as escolas aí sendo transformadas aí no inferno na terra e ninguém fala vários nada. Até aquele caso do cara que entrou com uma cadeira aqui na escola estrutural. E quebrou os alunos todos ali na porrada. E agrediu professores, alunos, até ser detido por... Ainda bem que tinha uns machos lá que não acreditavam que aquele negócio você não pode reagir. Não reage. O cara tá com a cadeira aqui batendo nas crianças, mas deixa ele bater. Pegar a pessoa que fala isso, você tem que dar um murro nele pra ver se ele reage ou não, né? Bem, então mandando um abraço ao senador Hélio José. Obrigado aí, senador, pelo apoio à segurança pública. Pelo apoio à segurança pública, aos nossos policiais militares, policiais civis, todos os membros da segurança pública e a comunidade também. Todo mundo aí, né, tem preocupação com criança e escola. Um grande abraço aí, que o senhor continue defendendo aí a segurança pública. Bem, meu caro Senna,
Agora é o bloco propriamente dito da entrevista, né? Eu queria que você se apresentasse a sua experiência, né? De como que você chegou hoje a ser o que é, né? Um intelectual, um grande pensador da área de segurança pública, da área de cultura também, pesquisador, está fazendo um mestrado agora na UNB. E aí, eu queria que você comentasse um pouco da sua trajetória, da sua experiência para nós. Ok, amigos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sinto-me honrado. Esses dias eu estava na Asa Sul, em um restaurante, e aí eu escutei uma conversa, que tipo de coisa que você não consegue evitar, você está numa fila e tal. E aí um cidadão estava conversando com um outro, elogiando a Rádio Federal, dizendo que... Olha aí que legal. Tá ouvindo aí, né, Idovan? Que é a rádio de maior sucesso na internet, no Centro-Oeste e quiçá no Brasil. E aí eu, na hora, me lembrei do Blitz Digital. É lá na Rádio Federal onde o Blitz Digital se encontra. Então o fato de estar aqui hoje me honra bastante. Eu muito agradeço já de antemão o convite. A Rádio Federal, do jeito que você curte. E assim, falar da gente é uma coisa meio complicada, né? Mas a minha história na segurança pública hoje possui quase 20 anos. Eu comecei minha carreira no Corpo de Bombeiros, ainda muito jovem, com 18 anos. Na sequência, 2 anos e meio depois, eu vim para a Polícia Militar, me encontrei. Então, em algum momento, eu cursei Direito, e aí sempre tem aquela pressão de amigos, da família. Ah, você cursou Direito, por que você não estuda para outra carreira, para o Ministério Público e tal? E terminei o meu curso de Direito, fiz da melhor forma possível. Me identifico muito com a área, mas eu confesso que eu não tenho vontade nenhuma de deixar a carreira policial militar para poder seguir a carreira no direito. Herege! Herege! Sim, com as devidas desculpas aos meus amigos bacharéis, advogados e até juízes que eu tenho de turma. Mas... Sim. Então, eu me encontrei na carreira policial militar. E em 2002... eu tive um acidente numa ocorrência que levou a uma série de cirurgias. Eu fiz 3 cirurgias no joelho, depois 2 no tornozelo. Infelizmente, aqueles sonhos que a gente tem na academia, de um dia fazer parte do Patamo, de fazer o curso de operações especiais, de ir para a Rotan, como vocês conseguiram realizar esse sonho, eu não consegui. Então eu tive que me preocupar, eu tive que me adaptar. Então, se é isso que Deus tem para mim, então vou me adaptar. E aí eu comecei a estudar. Não tem outro caminho. Então acabei me dedicando à polícia comunitária. Nas unidades operacionais pelas quais eu passei, eu sempre fui o antigo P3. Que planejamento, de operações e tudo. Trabalhando. Você passou também pela Secretaria de Segurança, com prevenção criminal. Então a polícia comunitária acabou me levando para a secretaria, onde eu estive por 2 anos e meio. Na Secretaria de Segurança Pública também, em um outro momento, eu fui oficial de imprensa da Polícia Militar, trabalhando diretamente na CIAD. Como nós, né? Prestando informações em tempo real. Essa experiência fantástica lá. Exatamente, para a comunidade. Então, mesmo que eu não estivesse ali na rua, com o coturno na lama, nesse tipo de busca que o Aguiar citou aqui mais cedo, nesse tipo de operação, mas assim, a gente tem essa experiência de saber... conhecer a realidade da instituição, aquilo que o policial passa lá na ponta. Sim, mas nós conhecemos sua história, sabemos que a comunidade de Taguatinga foi protegida os seus serviços várias vezes pelo então aspirante Tenente Sena. Ali, a área de Taguatinga ali. Inclusive os policiais ainda lembram de você de vez em quando. Com muito carinho pelo seu trabalho, a sua dedicação. Fala que você é um doutor estudioso, os caras... Não, tá falando Tenente Sena? Era aquele que tava na viatura aqui, atrás de vagabundo aqui. Que pegava os vagabundos com a gente. Que usava 12 antigamente. Usava 12, a saudosa calibre 12. Mas muito interessante. Você também depois passou por esse período, né, na ONU, que deve ter sido uma experiência muito marcante também. Eu queria que você comentasse para nós isso daí. Sim, eu costumo dizer que como eu não realizei esses outros sonhos de fazer esses cursos mais operacionais, eu mirei a ONU. Então, não pela organização em si, mas pela oportunidade de ir para um país... Outra realidade completamente outra realidade, uma zona de conflito.
e poder fazer diferença na vida das pessoas e também acumular um pouco de experiência cultural. O Timor-Leste, como a gente citou aqui mais cedo, ele é um país situado na Ásia, de pertinho da Oceania, perto da Austrália, um país montanhoso, e que, apesar do mito de que eles falam a língua portuguesa, é um país que talvez 20% da população, as pessoas mais velhas, falem a língua portuguesa. E a língua que eles falam lá, hoje, assim, a população mais jovem é indonésio, alguma coisa assim? Sim, parte da população fala o português, são os mais velhos. Uma faixa etária, sei lá, de 20 a 40 anos, fala o Bahasa Indonésia, que é a língua da Indonésia. O inglês, por conta da presença da ONU, presença da Austrália, então é uma língua bastante falada pelos mais jovens. Mas a língua do país mesmo, que teoricamente todos falam, é o Tetum. Mas apesar disso, apesar de ser um país de 1 milhão de habitantes, pequenininho, muito pequeno, eles têm mais de 30 dialetos. E assim, às vezes a gente chegava em determinadas comunidades, nem o tradutor que estava com a gente, ele conseguia entender o que o local estava falando. Aí ele pedia, não, fala em Tetum, e aí a pessoa colhia Tetum. E aí a pessoa, de repente, falava. E eu cheguei no Timor-Leste, fui trabalhar num distrito, passei bastante escassez, porque era o distrito de Covalima, mais distante da capital, então não tinha restaurante, a gente ia almoçar, tava ali o chinês cozinhando do lado de um cachorro. Então, tomar banho era de caneca, não tinha estrutura nenhuma. Mesmo uma coisa que mas eu fui avisado, né? A cigana não te enganou. O nosso colega capitão Carlos Eurípides, ele me disse, se você for pra Suai, mesmo que você tenha dinheiro, você não vai conseguir conforto. Então, e quando você estiver na capital, aproveita. Que também não era lá essas coisas, né? É a capital do Timor-Leste. Exato. Né? É verdade que lá no Timor é uma tradição cultural você pedir as coisas no restaurante e o cara trazer errado? Sério isso? Alguns outros caras que já tiveram lá... Eu quero macarrão. O que é isso? É cachorro frito, senhor? Diz que lá assim, você pedir assim, eu quero um refrigerante e frango. O cara que traz uma cerveja e carne. Eu reputo muito isso, a questão do idioma. Porque pra se comunicar, você tem que falar nos 4 idiomas. Aí você vai ter certeza que você vai receber... o bizu, como lá, eles deram no lugar do refrigerante ou suco. Eles também são fãs ali, porque a Ásia, a galera gosta de comer um cachorrinho, culinária né? canina. O país passou por guerra, então... Então eles comem tudo. Comem tudo, exatamente. Aí então você pega, quando Macaco, você quiser comer morcego. um cachorro, você pega o cachorro que tá passando na rua, mostra pro garçom e fala assim, assado, né, tal. Exatamente, mas a grande dica é você comer e nunca perguntar. Aí você fica com consciência viajantes de países inóspitos, nunca antes navegados da navegação portuguesa. Não pergunte o que você vai comer. Coma. Por aí. Coma e saia voado pro banheiro. Assim, come o que tem, espero que vem. Diga amém. Não, ainda mais o chinês. Quando você for a figura do chinês ali, porra, é foda. Desculpa. Mas assim, porque nos Estados Unidos os caras cozinham sem higiene. Imagina, né? No meio da guerra, do outro lado do mundo. Mas assim, a experiência foi muito gratificante, a gente poder ajudar comunidades muito carentes. Então, tinha muito conflito de terra, então ali usando técnicas de polícia comunitária que a gente aplica aqui no Brasil, adaptada lá ao Timor, com mediação de conflito, etc. A gente conseguia reduzir violência doméstica, essa questão de violência interpessoal por conta de conflito de terra, como eu falei. Um problema grave, quando eu cheguei lá, na vila onde eu morava, um mês antes tinham queimado 200 casas, um policial tinha sido assassinado. E assim, a gente fez um trabalho com a comunidade, porque esse problema estava relacionado com gangues. Então ali, antes de mim, o capitão Átila da Bahia já tinha iniciado esse trabalho, eu dei sequência. E a gente conseguiu zerar o problema de conflito de gangue, né, nessa região de Covalima. Aquela velha questionamento que a gente recebe, né? O Brasil consegue resolver problema no Timor-Leste, a gente praticamente estabilizou, estamos reconstruindo o Haiti, e a gente não consegue resolver o problema aqui no Brasil de absolutamente nada, né? É porque no Haiti não tem um governo brasileiro. Aí se tivesse, tá no sal, né? A gente consegue construir porto em Cuba, a gente consegue construir aeroporto em Angola, a gente consegue fazer pista em Moçambique, fazer hidroelétrica em Moçambique. Agora aqui no Brasil, não dá, velho, não dá. Não, o que tá aí tá bom, mas é da década de 30, não tem problema, acende uma lâmpada aí, uma vela e se vira. É um dos mistérios do universo. E tem também aquela questão que eles falam muito, né, que a cultura lá do Timor, em que parece ter tido essa guerra, esse conflito étnico, várias línguas, eles não têm a cultura do crime. Esse crime que a gente tem
de roubar tênis, de roubar as coisas dos outros, de assassinato. Queria que você comentasse alguma coisa. Sim, o Timor ele tem uma característica, que é uma comunidade, uma população tem um caráter muito tradicionalista. Então, essa questão de família, todo mundo sabe, mesmo depois que o país cresceu, a cidade de Dili, por exemplo, cidade grande e tal, que é a capital, você chega pra pessoa, você pergunta de onde que ela vai dizer a tribo dela, vai dizer quem é o chefe da tribo, e ela consegue dizer a linhagem, olha, meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai. O senso de pertencimento é profundo. Exatamente. Então, essa violência que a gente tem aqui no Brasil, roubo, furto, sequestro, esse tipo de coisa não existe. Agora, estupro, sim, é um problema grave. Então, assim, era um dos maiores desafios. Depois que eu saí do distrito de Cova Lima, fui trabalhar na capital, eu acabei me tornando responsável pela Unidade Nacional de Pessoas Vulneráveis. Sim, olha que legal. Então, trabalhava com questão de violência doméstica e violência contra as mulheres. Infelizmente, esse é essa é uma característica triste para o timorense. Então, assim, a questão de violência contra criança, estupro, venda de criança, esse tipo de coisa, a gente trabalhou assim, muito com isso. A população é cristã, muçulmana? A população do Timor, ela tem, por conta da colonização portuguesa, ela é católica, mas é um catolicismo animista. Então, ao mesmo tempo que eles se dizem católicos e praticam os ritos do catolicismo, fazem sacrifício de porco, passam o sangue do porco pela casa, consagram o ambiente aos espíritos. Exatamente. Então não pode olhar no espelho, porque o espelho rouba a alma, os espelhos à noite eles são cobertos. As motocicletas não podem ter espelho, então assim, eles têm um pouco dessa característica animista também. Entendi. E no caso, por exemplo, como é que está hoje a situação do país? O quadro atual. Eu tive a honra, até escrevi no blog, né, de viagens que eu tenho, de ter participado do fechamento da missão. Então, literalmente, eu recolhi todo o material da ONU, entreguei para a ONU, entreguei a chave da seção para a polícia timorense, e aí com aquele senso de dever cumprido. Mas eu sei que é como se fosse uma corrida de bastão. Então, desde o início da década de 90, nós temos policiais militares, inclusive do DF, que participaram da missão. Então, ao longo de todo esse tempo, um foi passando o bastão pro outro, e eu fui o último, peguei o bastão e cruzei a linha de chegada. Então, assim, foi muito gratificante. Sair do país enxergando na polícia um nível de autonomia muito razoável. Inclusive, hoje, os timorenses, eles participam de outras missões. Eu tive notícias agora, conversando com um colega que acabou de chegar de Guiné, o capitão Antônio, que trabalha no DGP, ele me disse que ele recebeu 3 policiais da minha unidade. Olha que legal. Então são policiais que tiveram toda essa experiência com a ONU e agora... receber ajuda e agora estão ajudando outros países. Exatamente. Isso é muito interessante. Nessa situação, quanto tempo que você ficou lá? Eu fiquei 1 ano, 1 mês e 20 dias. Eita. Só pra gente, trocando um pouquinho de assunto aqui, Senna, uma área de estudo que eu gosto muito, que você também se identifica bastante, e eu queria que você falasse aqui pro pessoal, porque é uma área que é difícil a gente ter acesso a material, que é a prevenção do crime através do ambiente, do redesenho do ambiente, né? Em inglês é do design, mas se a gente falar design no Brasil, a tradução do design no Brasil não ficou boa, né? Como é que é isso aí, cara? Dá uma palhinha aí pra galera antes da gente terminar o programa. Você tem 2 artigos, né, publicados no Blitz sobre esse assunto, que você é um desbravador aqui no Brasil. O nosso país aí sempre ostentando índices fantásticos, como 33% dos formados nas universidades são analfabetos funcionais, né, e tudo. Então a gente tem que valorizar aqueles que pesquisam, que estudam, né? Eu queria que você desse essa palhinha para nós. Tá, eu cheguei nesse tema via polícia comunitária. Uma coisa que sempre me incomodou era essa questão da polícia comunitária, ela aproximar a polícia da comunidade e depois que aproximou, e daí? Então, eu até ouvi isso do Marcus Felsen, que foi um dos autores da teoria da oportunidade. Ele esteve aqui em Brasília. Você participou lá? Sim, eu lembro. Daquele encontro de análise criminal e prevenção criminal. E, enfim, ele disse exatamente isso. A polícia comunitária aproxima, e daí? Então, desde muito tempo na minha carreira, eu tenho pesquisado polícia comunitária. E aí, naquela definição do Trajanovic, que a polícia comunitária ela é estratégia e filosofia,
a gente sempre ficou na filosofia, nunca a gente partiu para estratégia. E em 2010 eu participei, tirei a LE, né, aquela licença que a gente tem, e fui para a Austrália estudar inglês, inclusive na minha preparação para missão. E lá eu tive a oportunidade de fazer um curso com a polícia local, minha conta mesmo, que o curso se chama Safer by Design. Do mesmo jeito do design que a gente não consegue traduzir, é alguma coisa de seguro pelo conceito do espaço, alguma coisa assim, essas traduções horríveis, né? A gente nunca consegue trazer para o português. O importante é entender. O tema é esse. E aí lá, eu tive contato com a prevenção criminal pela concepção do espaço, que são os espaços inibidores do crime. Então, do mesmo jeito que nós temos espaços que podem inibir o crime, a gente tem espaços que podem promover o crime. E aí, desde então, eu tenho pesquisado. O meu artigo na UNB, numa pós-graduação que eu fiz em Segurança Pública e Cidadania, eu estudei o tema. Depois, na nossa especialização em ciências policiais na polícia, novamente eu voltei para esse tema. E aí tem o Blitz me abriu a oportunidade e a gente tem, então, divulgado também a questão da prevenção criminal pelo desenho ambiental, pela concepção do espaço. E eu acho interessante esse tema que às vezes o cara faz alguma modificação na casa dele, achando que vai se proteger e torna a casa, o condomínio e isso menos aplicado seguro. Ao administrador público é elevado à 10ª potência, né? Um exemplo que eu estamos quase acabando aqui, mas deixa só um exemplozinho aqui. São as escolas hoje. Hoje as escolas parecem presídios. Você não enxerga dentro da escola. Você não consegue enxergar dentro da escola. Quem está dentro da escola não consegue enxergar o que está fora. E em vez da gente ter aumentado a segurança nas escolas, diminuiu a segurança. A gente tem diminuído. E a concepção do espaço perigosos dentro da escola, e a concepção do espaço é uma das coisas que contribui para isso. Exatamente. Uma dica que a gente já pode dar, assim, de pronto, a gente percebe muito em Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, que as pessoas elas simplesmente fecham completamente a entrada das suas casas. Então, ou com muros, ou com grades, usam zinco, etc. Então, na verdade, o fato de você poder ver a rua e quem está passando na rua poder ver o que está acontecendo na sua casa é um fator de segurança, não de insegurança. Então, quando a gente vai para o primeiro mundo, as casas são com cercas baixinhas ou então nem tem cerca, vazadas. Então, esta questão do muro, dessa fortaleza que você colocou, traz uma sensação de segurança, mas é uma falsa segurança. Porque o marginal, uma vez que ele invadiu a residência, ele se sente à vontade para fazer o que ele quiser. E assim, infelizmente eu tive uma experiência na família. Eu conversei com meu pai, ele tinha uma grade dessa completamente fechada. E eu disse, pai, é melhor a grade vazada, etc. E aí os marginais entraram na casa dele, fizeram limpa na casa, levaram pra varanda em Samambaia. Levaram pra varanda TV de LCD, notebook, etc. E aí, da varanda, conseguiram abastecer o carro e fugiram. Se a grade fosse vazada, toda essa movimentação que se deu às 10 horas da manhã teria sido observada pelos vizinhos. Então, só um detalhe, um dos princípios, né, da prevenção criminal pelo conceito do espaço, que é a vigilância natural, poderia ter feito a diferença aí na prevenção do crime. Muito interessante essa situação. E para quem quiser saber mais, acesse www.blitzdigital.com.br. Nós temos 2 artigos sobre esse assunto publicado no Blitz Digital, do nosso amigo, né, o Capitão Sena, capitão da Polícia Militar, grande companheiro nosso aí, da nossa turma. Um abraço a todos os companheiros da nossa turma que estão nos ouvindo, né? Sempre. A turma Dom João VI, respeite a turma, não chame do apelido. Também chamado de Brutus. Não chama o apelido, cara. Bom, enfim, mais um abraço. Em homenagem ao Cão Brutus, o herói da Guerra do Paraguai. Diz a lenda. Cada um tem um herói que merece, né? Pois é. Bom, o cãozinho Brutus, pra quem não sabe, foi um cãozinho que foi levado pelo regimento de guarda lá da Polícia do Rio de Janeiro, na Guerra do Paraguai, e que durante, né, os combates, ele se aventurava nos campos de batalha, avisando os padioleiros de policiais que estavam feridos para poderem ser socorridos. E é engraçado, né, que eu tava... Um livro que a gente vai trazer para comentar no Blitz na Cultura semana que vem, que são 2 livros, né, na verdade, 3 livros, falando sobre a participação da Marinha do Brasil na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. E lá tem um caso desse, né? Um navio brasileiro foi torpedeado na Primeira Guerra Mundial e um cãozinho que estava no navio, enquanto ele não avisasse onde estavam lá os náufragos debaixo dos escombros, ele não sossegou e ele salvou a vida aí de mais ou menos uns 10 tripulantes
de um navio cargueiro brasileiro que foi torpedeado por um submarino alemão, né? Então, a gratidão desses marinheiros passou pelo tempo, tem mais de 100 anos quase isso daí, e chegou até nós a gratidão a esse animalzinho. Bom, em todo caso, a gente agradece a presença aí do nosso amigo Capitão Senna. Muito obrigado pela sua presença, foi uma honra recebê-lo aqui. Vou abrir o espaço para você dar o seu alô final. A honra toda é minha, Olavo, Aguiar, espero poder voltar aqui mais vezes. Será um prazer. Um forte abraço aí para quem está nos ouvindo em casa. Muito obrigado. O Aguiar para o abraço final. Gente, obrigado aí pela audiência, por estarem aí com a gente na Rádio Federal, do jeito que você curte. Aí, Delvan, acertei. Finalmente decorei o slogan. Muito obrigado, viu, gente? Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana e até a próxima sexta. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Você ouviu Blitz Digital. Quer saber mais? Acesse www.blitzdigital.com.br. Seu link direto com a segurança pública. Até semana que vem.